Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui nos fazendo companhia. Muito obrigada mesmo. E olha só, hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos conhecer alagoanos inteligentíssimos, porque eles conseguiram, gente, ser alguns dos campeões aí da Olimpíada Nacional de História. Já vocês vão conhecer muito mais essa história com mais detalhes aqui no estúdio. E também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre bioestimuladores de colágeno. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe do que é que se trata? Não? Então não se preocupa, daqui a pouco a gente vai te esclarecer tudo aqui no estúdio. Muita coisa boa, como sempre. E é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia de vocês e eu gosto de reforçar todos os dias por aqui, que você também consegue nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Tá tudo passando aqui, ó, na sua tela, então corre lá para acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e também tem ainda lá o nosso canal no YouTube, que é por onde você consegue reassistir quantas vezes você quiser tudo o que aconteceu aqui na telinha da TV Mar. Então corre lá que a gente está te esperando. Vamos começar, pessoal, nosso dia por aqui hoje. Olha só, viu, no último final de semana, estudantes do ensino médio daqui de Alagoas conquistaram a 15ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que foi promovida pela Universidade Estadual de Campinas. E eles estão aqui para contar mais para a gente sobre essa história. Então, por favor, vamos receber aqui junto com a gente. Telmo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Obrigada, bom dia. Gabriel também, seja muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado. E aqui também a gente tem o João Vitor. Seja bem-vindo, João Vitor. Obrigada. Prazer estar aqui. Também recebê-los, sendo muito legal. E juntos, gente, eles compõem a equipe Memórias Póstumas. Vamos então entender mais sobre essa história. Meninos, obrigada mais uma vez pela presença, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. O que é essa Olimpíada Nacional de História do Brasil? Vamos começar. Bom, pode falar. Bom, a Olimpíada Nacional de História é basicamente uma prova, uma Olimpíada que a Unicamp decidiu fazer já faz uns 14 anos. E ela é uma prova, assim, que nas primeiras fases, ela é dividida em 7 fases. E ela pode ser realizada online, ela é feita em grupo, geralmente em trios. E geralmente conta com questões de múltipla escolha nas primeiras fases. E também, geralmente, são atividades, obviamente, de histórias do Brasil, história nacional. E são atividades que podem ser feitas com pesquisa, com repertório. E é geralmente uma Olimpíada que foi feita justamente com o objetivo de ajudar os alunos a conhecerem mais sobre a história. Justamente, porque, tipo, a Olimpíada de História, ela não é muito conteudista, sabe? No sentido de, tipo, cobrar que você saiba de algum determinado assunto de história. O foco dela é que você vá aprendendo enquanto você vai fazendo a Olimpíada. Quando você vai participando, passando de etapa, e aí você vai aprendendo, vai avançando, né? Isso. Ela sempre coloca alguns temas principais que trazem um foco bem atual. Por exemplo, se não estou errado, no ano passado o tema foi sobre feminismo, né? E esse ano sobre povos indígenas, povos originários. E foi o tema que teve maior foco nessa fase da... Sempre temas que estão ali bastante em alta, né, com grande repercussão, né? Sempre temas, às vezes, um pouco polêmicos, às vezes que geram mais pensamento crítico nos alunos e uma pesquisa maior por conhecimento. Quando foi que vocês decidiram criar a equipe Memórias Póstumas? Então, no 8º ano do Fundamental, eu e o Gabriel, a gente se conhecia desde o 6º ano do Fundamental, mais ou menos, e a gente decidiu fazer, entrar ainda assim na Olimpíada. Só que ainda era um negócio bem inicial, sabe? Porque a gente no Fundamental ainda não tinha tanto conhecimento sobre algumas coisas e a gente não foi tão longe assim, porque foi um negócio mais pequeno, assim, foi no ano da pandemia também, então teve muita coisa em relação online e tal. Mas nesse ano
em fevereiro, a gente decidiu se juntar, nós três. O Thelmo, outro amigo meu que eu conheço assim, desde o 3º ano do Fundamental, ainda bem mais antes. Então, a gente se juntou e fez essa equipe, decidiu participar desde fevereiro, né? Foi fase das fases e tal, e chegamos aqui, olha só. E aí tá rolando desde fevereiro a Olimpíada? Mais ou menos a cada mês a Olimpíada acontecia desde a primeira fase. Sim. Só que ao longo que as fases iam passando, cada vez mais equipes iam sendo selecionadas, outras não conseguiam passar para a próxima fase. Então, à medida que as fases iam passando, as questões iam mudando, geralmente a dificuldade aumentava e sempre havia uma atividade extra para você fazer junto com as questões. Geralmente era uma carta, um documento antigo que você tinha que digitalizar, você tinha que escrever à mão, que é a paleografia. Da fase 4, sei. No caso, a fase 4. Ou era alguma associação de imagens que tinha que fazer, você tinha que ver uma pintura ou uma imagem, você tinha que associar e descrever o que tinha nela. Eram sempre algumas coisas mais de interpretação mesmo, não tinha muito conteúdo mesmo. Gente, difícil, viu? Ai, Gabriel, você também ia falar, né? Não, é que basicamente o que diferenciou a gente dos demais, eu acho, foi que a gente começou exatamente como o João falou, a se preparar em fevereiro. Sim. A Olimpíada, propriamente dita, começa em maio, mas a gente começou antecipadamente a se preparar para já manter o foco na hora que a Olimpíada de verdade começasse. Sim, tipo, o nosso colégio, a nossa professora, a Marina, ela fez, tipo, tinha várias equipes no colégio. Aí ela foi fazendo meio que uns simulados, as preparações, pra a gente já ter um preparo maior quando começasse a Olimpíada. Isso foi um grande diferencial na minha visão. Alagoas há 10 anos não ganhava esse título, né, meninos? Como é que foi, assim, para vocês conseguir, né, estar lá entre os 15 medalhistas de ouro dessa Olimpíada? Foi, eu acho que o melhor momento da minha vida, porque foi muito inesperado. A gente tava com a expectativa um pouco baixa, porque tem aquele negócio, né? Quando você vai com a expectativa baixa e se surpreende, é melhor ainda. Sim. Então a gente tava pensando, vai ser um bronze e tal, talvez um prata. Mas aí eu só lembro de quando começou a chamar as equipes e não tava nosso nome no bronze, não tava nosso nome. Cada vez que vai passando, né? Passa do bronze. Aí vai ficando, eita, mais pra baixo assim, né? Eu lembro da cena até agora, assim, perfeitamente. Eu tava bem pra baixo, meio que olhando assim e tal. O Gabriel também, o Thelmo também. Todo mundo tava meio assim, sabe? E aí, do nada, quando tava chamando as medalhas de ouro, a gente só escuta chamar Estado, Alagoas. A gente se... Oi, calma, tem 3 equipes de Alagoas. Aí, cidade, Maceió. A gente era a única de Maceió. E calma, pegou aí. Aí chama lá, equipe, memórias póstumas. Aí a gente pula, se abraça. A ficha vai cair. Eu não lembro nem o que aconteceu. Eu só lembro que eu perdi. Esse dia eu tava eufórico, gritando, feliz. Eu saí correndo, segurando a bandeira de Alagoas. Oh, que coisa Foi bacana. maravilhoso. Oh, muito bom. Thelmo, e assim, vocês também, né, precisam se preparar, obviamente, para as Olimpíadas, mas também vocês precisam, paralelamente, dar continuidade aos estudos de vocês, né? Como é que foi, assim, conseguir fazer essa preparação para as duas coisas? Bom, para ser sincero, pelo menos nas primeiras fases não foi tão difícil assim, porque como nós tínhamos uma semana inteira para fazer a prova e era uma prova online, geralmente a gente conseguia bastante tempo para fazer, mas ao longo que a gente foi passando para a 4ª, 5ª fase, aí foi ficando bem difícil. Eu me lembro que naquela época as aulas que a gente tinha com a Marina e a nossa professora que era de fora do estado, a Viviane, a gente era quase sempre reuniões online e eram quase sempre à tarde. E eu me lembro que quando a gente passou para a 7ª fase, que era a final, a gente sempre tentava fazer simulados da prova final no nosso próprio colégio. E eu me lembro que era um drama bem grande para a gente tentar arrumar horário, a gente tinha que cancelar muita coisa para se preparar para essa prova. Geralmente acontecia na semana anterior, antes da prova. Então, eu me lembro que foi bastante estressante, eu me estressei bastante para me preparar, porque era um estresse bem gigantesco. As professoras, eu me lembro que tinham muita fé na gente, elas tinham apostado bastante na nossa equipe, porque elas achavam que a gente teria um diferencial no final e acabou que foi uma aposta bem feita, eu acho. A gente conseguiu desenvolver nesse processo uma amizade muito legal. E tipo, com a Marina e a Vivi, sabe? E eu só lembro da semana que nós 3 fazemos um curso de vestibular de noite também.
E coincidiu que a semana que a gente tinha que enviar um dos documentos era nessa semana que a gente tinha aula de noite. Nossa. Eu só lembro da gente chegando de quase umas 11 da noite, e terminar o texto, desesperado. Oh, gente. Pra você também, Gabriel, foi assim? Foi realmente estressante, mas é tudo questão de foco e continuar tentando evoluir cada vez mais e conseguir equilibrar o tempo para sempre conseguir terminar tudo. Foi sempre meio que mágico ver como cada um se empenhava para cobrir quando o outro não podia. E também algo incrível, a sensação de finalmente estar aqui onde a gente está junto. Ai, gente, isso é trabalho em equipe, né? Quando um ali tá realmente um pouco mais desanimado, o outro vai lá, puxa pela mão, isso é muito bom, meninas. Nunca teria sido assim, ver isso. possível sem o trabalho em equipe que a gente teve e sem as nossas professoras que orientaram desde o começo e tal, então... Tá. João, como é que foi essa 7ª etapa, assim, como foi que funcionou? Porque aí foi a etapa presencial, né? Vocês tiveram que ir até Campinas, como é que foi? É que assim, Alagoas, no começo da primeira fase, tinha mais ou menos 350 equipes. Aí, da 6ª para a 7ª, passaram 3. E como a nossa foi o primeiro lugar no estado, a Olimpíada curtiu a nossa viagem, a gente foi lá e tal, no voo. No começo, ela assim, a 7ª fase, você tem que fazer o texto e é meio que só isso, você faz o texto. E no dia seguinte já tem a cerimônia com a premiação e tal. E normalmente, pelo que a gente tinha estudado nos simulados, a 7ª fase seria um texto de 60 linhas, dissertativo argumentativo, não modelo Enem, mas assim, nessa ideia. E questões mais simples, algumas questões mais simples para ocupar também, assim. Só que esse ano a gente foi pego de surpresa, porque ao invés desse formato foi um pouco diferente. Eles mudaram. Foram 2 textos de 26 linhas e as 2 questões elas eram mais complexas. Então, ao invés de ser um difícil e um bem fácil, eram 2 de nível mais difícil, assim. A primeira questão era uma afirmação, que era, entre aspas, os povos indígenas sofrem racismo. Era para você decorrer e fazer um texto sobre isso. E as outras 2, ele era dividido em 2 questões. Eles tinham entregado 2 imagens. Uma era um cartaz de uma mulher indígena dizendo, tipo, a nossa história começa antes de 1500. E o outro era uma fala do Ailton Krenak, que é um ativista indígena e tal, muito conhecido. A gente usou muito ele nos nossos textos, né? E era para você decorrer sobre as imagens, tipo, falar um pouco sobre elas e depois fazer um paralelo entre antes e depois do século XX. Gente, passada muito difícil, viu, assim, para vocês, né? Imaginando quando vocês realmente se dedicaram, né? E vocês ficaram muito nervosos, como é que foi, assim? Thelmo, era o dia todo, foi no sábado, né? Dia 26. Vocês tiveram o sábado todo para fazer essa prova? Não, no caso, na prova do sábado presencial, nós tivemos 3 horas para fazer os 2 textos. Sim. E justamente por ser uma prova equipe, a gente teve que se organizar para responder, no caso, as 3 perguntas que a gente tinha que fazer. Eu me lembro que o João Vitor e o Gabriel se organizaram para resolver e reorganizar as respostas da primeira questão. E eu, junto com a ajuda do João Vitor, a gente escreveu o texto para a segunda questão. E justamente, como ele falou, a gente estava preparado para escrever um texto de 60 linhas. E ninguém avisou pra gente que o texto ia ter 26 linhas nesse ano. Ou seja, ser mais curto, né? Vocês teriam que reduzir ali os argumentos. Então, no caso, foi um baque, uma surpresa gigantesca pra gente. Eu até fiquei um pouco nervoso, tive que ir pro banheiro para lavar o rosto depois. Mas no final até que gostei do fato de ter sido 26 linhas. Eu acho que se a gente tivesse feito um texto mais longo, provavelmente a gente talvez não teria ganhado ouro. Talvez a gente teria se prendido mais ou se alongado muito mais do que necessário. E eu acho que o resultado até que foi bem favorável pra gente. A gente fez umas 25, 24 linhas de texto. Eu Gabriel e o João Vitor, organizamos as questões, eu ajudei eles a corrigir alguns erros da primeira questão. E, como disse, foi um trabalho em equipe muito bem feito. A gente fez uma combinação muito boa na hora da prova. Mais uma vez, né, Gabriel? Trabalho em equipe sempre falando mais alto, né? Mesmo quando vocês se deparam com essas surpresas, ainda assim vocês conseguem manter a calma e se organizar, né? É tudo uma questão de cada um usar seus pontos fortes em conjunto para conseguir o melhor trabalho possível.
foi isso que realmente fez a gente chegar no ouro. A gente sempre teve muita colaboração nesse aspecto. Foi assim, os 5 primeiros minutos de choque inicial, quando teve aquele formato de texto, e logo em seguida a gente já começou a delegar funções, sabe? Tipo, ó, Thelma, vai fazendo isso aí, a Gabriel vai dando uma lida nas imagens, eu vou pensando no que escrever nesse texto. E dessa forma deu certo. Desde o simulado a gente ia delegando funções para cada um, para que desse tempo de a gente fazer o texto e a gente ainda tinha que transcrever os 2 para folha oficial. Então a gente terminou faltando um pouco menos de 1 hora e foi transcrever depois para o texto, corrigindo alguns erros gramaticais e vendo o que a gente podia adicionar ou não. E a cerimônia já aconteceu no domingo da premiação. Até, sim, celery, né, esse passo. E aí, quando vocês chegaram lá para a premiação, você estava me explicando, né, João? São 35 medalhas de bronze, Isso. Lembrei bem. Quantos de prata? 25. 25 e 15 de ouro. Então, 5 equipes, né, são premiadas. Para a final, foram 340 ou 360? 340 equipes, 75 medalharam. Aí para os que não medalharam, também tem a medalha de cristal, que é tipo uma de honra ao mérito, sabe? Sim, por eles terem, né, participado. Que já é uma grande conquista, você chegar... Quantas equipes no total? Vocês se lembram, assim, quantas pessoas 120 participaram? mil participantes, desculpa interromper. Não, claro. E 30 mil equipes no começo da fase 1. 30 mil equipes começou, e aí vocês saíram, foram consagrados como uns 15, né, medalhistas de ouro, gente. Olha que orgulho para o nosso estado. Isso realmente aí é muito, muito bacana mesmo. Meninos, e agora, hein? Pós-Olimpíada, vocês conseguiram, vocês alcançaram o objetivo. Agora vocês estão aí no 2º ano, né, do ensino médio. Estão se dedicando para vestibular? Como é que tá? Bom, sendo honesto, demorou um pouco para a ficha cair. Eu me lembro que até a gente voltar para Maceió, no domingo, demorou um pouco para cair a ficha de que a gente tinha ganhado a medalha de ouro. Eu realmente não esperava que ia ser uma cerimônia tão gigantesca assim, não esperava que ia ter a repercussão que teve. E, sendo honesto, foi quase que uma cena de filme pra gente. A gente nunca esperava essa repercussão que teve na nossa cidade, no nosso estado. We Are The Champions tocando no fundo, né? Realmente. E, bom, é um negócio bem orgulho, bem patriótico da gente, porque é uma honra gigantesca a gente ter ganhado, acho que a primeira medalha de ouro de Alagoas e a primeira medalha do pódio em uns 9 anos, quase que uma década. A gente, bom, pelo menos pra mim, serviu como uma maneira de reconsiderar, repensar o que eu quero fazer do ensino médio e para ver se isso vai servir como uma oportunidade nova pra gente, tanto para mim quanto pro Gabriel, pro João Vitor. Eu acho que foi uma experiência do caramba pra gente. Ai, que bom. Gabriel, para você? Para mim foi realmente arrasador, porque eu não esperava um resultado tão grande quanto esse. A primeira vez em Alagoas e a primeira vez em uma década e também a primeira medalha que a nossa professora ganhou, tudo isso de uma vez, é um turbilhão de emoções. Por isso eu vou deixar o João Vitor falar mais. Como é que foi pra você? É uma honra imensa, é uma felicidade imensa estar trazendo essa representatividade para Alagoas. O Nordeste ele sempre teve um grande destaque nessas Olimpíadas de conhecimento e tal. E é uma felicidade imensurável ver isso. Saber que a gente conseguiu atingir esse pódio é muito bom, me deixa muito honrado. Eu também, a ficha não caiu assim pra mim ainda. Eu lembro de quando eu cheguei pra aula na segunda e eu tava falando isso pro meu professor de redação. Ele falou, a ficha só vai cair daqui a uns 15 dias, aguarde. E aí, tudo isso que tá acontecendo é maravilhoso, espetacular. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer e estou muito feliz que está acontecendo também. Ai, que meninos, obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz por vocês. Enfim, torço para que essa Olimpíada ela traga ainda mais frutos para vocês. Parabéns por toda a dedicação, por todo o empenho ao longo desses meses e por saírem assim consagrados realmente dessa final. Parabéns mais uma vez e obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Obrigada mesmo. Bom dia. Foi um prazer estar aqui. Pra gente também recebê-los. Obrigada, viu? Bom Muito dia. obrigado.
Você que está aqui ligadinho com a gente, gostaram de conhecer essa história? Eu adorei bastante, né? O Bem Assim nos proporciona esses momentos, a gente sempre fica muito feliz por poder estar aqui levando, né, essas histórias, dando amplitude, estendendo ainda mais aí para você que está nos acompanhando. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.